Jesus é Rei dos Reis, meu Redentor, Rei de amor, reconciliou-nos com Deus, Rei da paz, formou um povo santo, novo Israel. Jesus é Rei dos Reis. Olá, eu sou o pastor Vinícius, da Igreja Presbiteriana do Guabirutuba. Nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo da revista Didaquê, da série Em que Cremos, na qual estamos estudando o Credo Apostólico. Hoje estudaremos a lição de número 9 sobre a Igreja, que consta do Credo Apostólico, onde diz: creio na Igreja. Bom, por que creio na Igreja? Nós estamos entrando agora na segunda sessão do Credo Apostólico. Na primeira sessão, estudamos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estudamos sobre Deus, né? Sobre a Santíssima Trindade. Por que, então, estudar sobre a Igreja? Para que estudar sobre a Igreja? Por que a Igreja? Por que ela deve existir? Por que dizer? Por que a necessidade de crer, dizer, afirmar, crer na Igreja? Ora, como nós vimos na introdução do nosso estudo, a nossa fé ela é apostólica, né? Porque foram os apóstolos que nos deram testemunho das verdades do Evangelho. João, Mateus, Lucas e Marcos, nos seus evangelhos, falaram sobre o nascimento, a vida, a morte, morte e ressurreição de Cristo, nos trazendo, portanto, o Jesus histórico. É o relato único que nós temos do Jesus histórico. Paulo, principalmente, e os outros autores das epístolas do Novo Testamento, das outras epístolas, vão falar sobre o Jesus da fé. E o Apocalipse, atribuído a João, nos mostra o Cristo crucificado, nos mostra o Jesus glorificado. Então, a Igreja ela é a depositária, né, dos tesouros da fé. Jesus foi levado, né, como nós vemos no Credo, encontra-se assentado à direita de Deus Pai. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo, ele desce agora sobre a Igreja, né, com a descida do Espírito Santo, narrada no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que nós temos no início da Igreja, propriamente dito. E na pessoa do Espírito Santo, nesse povo agora que ele congrega, que é, como nós vimos, como Paulo chama, o corpo místico de Cristo na terra, a este corpo foi dado o que Paulo vai chamar de o depósito da fé. Então é a Igreja que preserva toda essa herança que Cristo nos trouxe, essa nova aliança que ele faz com a Igreja. Então, é importante afirmar que cremos na Igreja. Nós vamos estudar sobre isso e quais as implicações disso. Em primeiro lugar, o primeiro ponto de reflexão que o autor da lição coloca é sobre a Igreja e suas qualidades. Aqui o autor vai se antecipar um pouco, vai sair um pouco do credo apostólico, que, como nós vimos, foi elaborado a partir do Concílio de Nicéia, em 325, e ele vai entrar aqui no credo niceno-constantinopolitano. Esse nome grande, parece um palavrão, mas são os acréscimos que foram feitos a esse texto básico do credo no concílio seguinte, que é o concílio de Constantinopla, ocorrido no ano de 381, que continuou ainda em torno da pessoa de Cristo. Nesse credo niceno-constantinopolitano, é acrescentado no termo que diz creio na Igreja, as seguintes palavras: creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. E essas divisões aqui do credo niceno-constantinopolitano vão ser acrescentadas na lição de hoje pelo autor da lição de Didaquê, como qualidades da Igreja. Em primeiro lugar, a Igreja ela é santa. Nós vamos ler na primeira
carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, em que diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, a igreja como povo, ela é santa. E a santidade da igreja reside aonde? Isso é importante para a gente debater nos núcleos, né? O que quer dizer que ela é santa? Da onde deriva a santidade da igreja? Está nela mesmo? Não. A natureza da santidade da igreja está que aquele que a chamou é santo. Deus é que a santificou. O que é santificar? Separar. Deus separou para si um povo do mundo. Vós, como diz o texto, antes nem erais povo, né? Éramos uma massa de indivíduos que seguia cada um o seu caminho, fomos chamados, assim como Paulo, né? Ia seguindo lá o seu caminho de erro, até de mortes, como diz ele mesmo, respirando mortes e assassinatos, né? Cristo se coloca no caminho dele, o converte, o regenera, o salva e insere ele agora dentro de um novo povo, que é a igreja, pela qual ele passa então a viver e dá até a sua vida pela igreja. Assim também é conosco. Nós não éramos povo, mas agora somos feitos povo de Deus. A igreja, então, é o povo, esse coletivo onde a gente vive a fé. A fé não é vivida, não deve ser vivida de maneira individual, isolada, né? Mas ela é para ser vivida dentro da comunidade de fé. Mas voltando aqui ao ponto que diz a igreja é santa. Ela é santa por quê? Porque Deus a santificou, Deus a chamou, a separou do mundo. Essa santidade pode até não se tornar, nem sempre se manifesta de forma visível, né? Esse atributo de santidade é um atributo invisível porque diz respeito à eleição de Deus, predestinação, aqueles que Deus predestinou. Mas isso não justifica que a igreja não deva ser santa, muito pelo contrário, exatamente porque ela é, por sua natureza, santa, que ela deve se esforçar em mostrar essa santidade. Então, esse discurso, como já falamos já em outras vezes, em outras lições, que diz, olha, não olhe para o homem, não olhe para a igreja, porque a igreja são de pecadores, olha para Deus. Isso é um discurso, como nós já falamos, né, mais do que errado, um discurso herético. A igreja, ela, por ser santa na sua natureza, ela deve naturalmente mostrar essa santidade. Mas, apenas para que a gente compreenda, aí quando o credo apostólico afirma que ela é santa, não é pela natureza das pessoas que estão ali, mas por causa daquele que chamou, que é Deus, que é santo. A segunda qualidade da igreja diz que a igreja é católica, que significa universal. Nós vamos ler aqui trechos da epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versos 11 a 22. Portanto, lembre-se de que, anteriormente, vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, a partir dessa figura que o texto aqui fala da cruz, que a cruz nos une tanto a Deus quanto aos irmãos, já houve teólogos que propuseram essa imagem, né? A gente pensar na figura da cruz, na sua haste
vertical simboliza a união que ela faz entre nós e Deus. E na sua haste horizontal mostra o aspecto horizontal da fé cristã, né? Somos todos agora iguais, irmanados em Cristo. Então Cristo nos une tanto a Deus, nos reconcilia tanto com Deus, como nos reconcilia uns com os outros. O contexto histórico aqui do livro de Efésios, Paulo está dizendo que agora não há mais um povo como havia na antiga aliança, um povo de Israel, que era um povo eleito, né, povo de Deus, e os gentios. Agora, dos dois povos, Deus fez um só. Então, quando a Bíblia, quando o credo quer dizer que a igreja é católica, significa que a igreja não é somente de um povo, somente de uma cultura, somente de uma nação, ela é universal. Agora não há mais, diz a palavra, nem grego, nem servo, nem cita, nem bárbaro, homem, mulher, somos todos iguais. Todos entramos pela mesma porta, somos igualados em Cristo. Razão até pelo que, fazendo um parêntese, Paulo chama atenção com relação aos pecados que os coríntios cometiam na ceia, em que uns se consideravam mais importantes do que outros, por serem ricos, comiam mais, não deixavam comida para os outros, né? E a Santa Ceia ela é uma representação, né? Ela é uma representação mesmo para o mundo, né? Uma encenação de que nós somos uma nova comunidade em Cristo, uma comunidade que se baseia no amor e que reflete a unidade do corpo. Então, para que se entenda isso, essa catolicidade, ou seja, a universalidade do corpo, se baseia basicamente nisso, que nós todos agora somos um único povo. Um terceiro ponto, a igreja é apostólica. Seguindo aqui o texto de Efésios, capítulo 2, 18 e 21, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Ora, no Antigo Testamento, quem profetizou sobre a figura do Messias foram os profetas. No Novo Testamento, quem testemunha que Jesus, nascido na Galileia, filho de Maria, foi ele o Messias, são os apóstolos. Por isso o texto diz exatamente aqui que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, os dois apontam para o mesmo fundamento, que é o Cristo, que é o fundamento. Então, lá no Antigo Testamento, os profetas apontaram, dizendo, vai nascer o Messias. Quando chega no Natal, que nós citamos todos aqueles trechos de Isaías, que falam, menino se nos deu, né? São todas aquelas profecias de Miqueias, que falam do menino que haveria de nascer. Esse é o testemunho dos profetas. Depois o testemunho dos apóstolos, que escrevem os seus evangelhos, citando todas essas profecias para dizer, olha, aquele prometido é este que agora veio. Então, a nossa fé ela é apostólica nesse sentido, porque foram os apóstolos, como já falamos no início da lição, que nos dão testemunho de que Cristo é o Messias. Eu não estive com Cristo, nenhum cristão que está hoje no mundo esteve com Cristo, somos mais de 1 bilhão de cristãos, se somarmos todas as igrejas. Então, nós não estivemos com Cristo, mas os apóstolos estiveram. Repetindo mais uma vez, Marcos, Mateus, Lucas e João nos escrevem nos seus evangelhos sobre Jesus histórico. O restante do corpo do Novo Testamento vai falar sobre Jesus da fé, e a igreja que vem passando de geração em geração, como aquela corrida que a gente vê nas Olimpíadas, em que cada um corre o seu percurso, depois passa o bastão para o outro. Então, isso é que significa crer na igreja, essa igreja que é apostólica. E em quarto lugar,
A última qualidade é que a igreja é una. Paulo, escrevendo na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versos 16 e 17, nos diz o seguinte: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Pode haver um único pão, Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Aqui, por força das circunstâncias, é preciso fazer uma distinção entre a igreja como objeto de fé e a igreja como fenômeno, né, histórico. A igreja como objeto de fé, se a gente pensar teoricamente falando sobre a igreja, pensando na sua teologia, naquilo que a Bíblia ensina sobre ela, que os apóstolos ensinam, ela é una. Por quê? Porque ela procede de Deus. Como há um, como é o corpo de Cristo, e há um só Cristo, não pode haver mais do que uma igreja. A igreja é o corpo de Cristo, estando ligada a ele, que é o cabeça. Então, ela como objeto de fé, se a gente pensar na igreja como o corpo dos eleitos de Deus, ela é uma só. Existe uma única igreja. Calvino, inclusive, chama de igreja todos os santos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E a palavra igreja significa assembleia. Então, existe a Assembleia dos Salvos do Antigo Testamento e a Assembleia dos Salvos do Novo Testamento. Mas ambos formam uma única Assembleia, uma única igreja, né? Então, a igreja, como se a gente pensar do ponto de vista divino, do ponto de vista de Deus, que pensou, concebeu essa igreja desde a eternidade, ela é una. Né? Ela é una, perpassa toda a história. Agora, do ponto de vista humano, se a gente for analisar, né, o fenômeno da igreja como tal, fica difícil da gente afirmar isso hoje. Também é preciso fazer uma consideração histórica. No momento em que o credo foi escrito, a unidade da igreja estava se formando exatamente em torno da unidade com relação à verdade. Ser una significa, como nós falamos na introdução ao estudo ao credo, que ela estava unida em torno de uma mesma profissão de fé. E no contexto lá do quarto século, essa unidade significou também uma uniformidade que marcou profundamente a Igreja Católica Romana e que a define até hoje. Para a Igreja Católica Romana, o conceito de unidade na igreja está também muito ligado ao conceito de uniformidade. Se os irmãos tiverem a oportunidade de entrar numa igreja católica, em qualquer lugar do mundo, a liturgia vai ser exatamente a mesma. Pode ter algumas coisas diferentes, músicas diferentes, mas a liturgia vai ser exatamente a mesma. Existe o mesmo código de direito canônico. A igreja ela não é só una, mas ela é uniforme. Entretanto, ao longo dos séculos, praticamente a cada 5 séculos, houve uma grande divisão na igreja. Houve uma grande divisão no século V, no início do século XI, quando o Oriente se separou do Ocidente. Houve novamente uma grande ruptura na Reforma Protestante, que foi no século XVI, 1500. E mais recentemente, com o fenômeno das igrejas neopentecostais, em que, em questão de um século, nós passamos de 10 ou 15 denominações para, no caso do Brasil, mais de 80 mil igrejas diferentes, com nomes diferentes. Então, isso também é considerado um novo fenômeno de divisão. Resta-nos, então, esse paradoxo, né? A igreja, sob o ponto de vista de Deus, daquilo que ele elegeu, é uma só. Mas, se a gente analisar o fenômeno, é difícil a gente ver a unidade de Deus, a unidade da igreja. Decorre disso alguns problemas. Como é que a gente vai trabalhar isso? Talvez a gente possa trabalhar no sentido de que unidade é diferente de uniformidade. Nós podemos não ter uma mesma forma, podemos ter diferentes formas de governo, mas podemos viver bem uns com os outros. Eu, por exemplo, sou pastor presbiteriano,
estudei na Faculdade Batista, onde fui muito bem recebido, muito bem tratado pelos irmãos, porque somos todos o mesmo corpo de Cristo. Conseguimos conviver bem com essas diferenças. Então, não creio que a gente deva pensar em unidade em termos de uniformidade, que é o que propõe o movimento ecumênico. Nós venhamos todos a ser um, com uma mesma forma de culto, com uma mesma forma de governo. Não acho que é por aí. Por outro lado, é importante também a gente saber que a unidade é uma coisa que ela manifesta ao mundo que nós somos povo de Deus. Jesus fala que nós seríamos conhecidos por sermos um. Então, também não se justifica que a gente saia por aí abrindo igreja cada vez que discorda um do outro por causa de uma vírgula, né? Ou por motivos pessoais, ou por motivos quaisquer que sejam. Martin Lloyd Jones, grande pregador, grande teólogo do século XX, um grande pregador presbiteriano, ele diz o seguinte: uma coisa foi ter se separado por causa da verdade, se referindo à reforma protestante. Outra coisa é o cisma, né? E que muitos de nós protestantes vamos dar contas a Deus por termos nos separado tanto. Talvez nós devêssemos tido trabalhado para que isso não acontecesse. Segundo ponto, a igreja e suas marcas. Segundo os reformadores, principalmente Calvino e Lutero, as marcas da igreja são 3: a ceia, o batismo e a disciplina corretamente aplicada. O autor da lição acrescenta, então, a presença do Espírito Santo. Então, é a presença do Espírito Santo, como nós já falamos, que marca o início da igreja. Atos 2, de 1 a 6, diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Veja que fenômeno interessante que aconteceu. Se nós pensarmos lá no relato do Gênesis em Babel, o que aconteceu? O que o pecado do homem fez? Fez com que Deus descesse, né? Santíssima Trindade, como diz lá, desçamos e confundamos ali as línguas, para que as pessoas não se entendessem mais. Então o pecado levou a uma dispersão. E agora, a gente lendo esse texto, lembra das palavras de Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, dizendo que na plenitude dos tempos aprove a Deus congregar em Cristo novamente todas as coisas. Quando o Espírito Santo desce sobre Pedro, ele faz esse discurso, o que acontece? O contrário de Babel, né? Ele fala na sua língua e cada um dos estrangeiros compreende perfeitamente na sua língua, mostrando aqui de forma, né, emblemática aquilo que Paulo vai dizer mais tarde em Colossenses. Acho maravilhoso. Quer dizer, agora o contrário de Babel, né? Babel todo mundo se fala e ninguém se entende. Agora o Espírito Santo vem e chama a Cristo novamente para convergir a Cristo todas as coisas. De forma que Pedro falou, provavelmente em aramaico, língua que ele falava, e os judeus todos os estrangeiros que estavam ali, como o texto fala, gente de todas as partes do império, e ficaram impressionados, dizendo: como pode ser agora que esse homem fala na sua língua e cada um de nós entende na sua própria língua? Porque agora é a pessoa do Espírito Santo, essa descida do Espírito Santo, ele representa essa congregação agora daqueles que são chamados por Deus, né, para a igreja, para a nova humanidade, para a nova aliança. Então, a descida do Espírito Santo é uma marca, né, ela marca o início da igreja. Segundo ponto, ela dá dons à igreja a fim de edificá-la. 1 aos Coríntios 12, versos 4 a 7, Paulo diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos.
A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então, isso é uma marca da igreja. Cada um de nós foi dado um dom com o fim de que haja uma edificação mútua. Ninguém recebe o dom para ministrar para si mesmo. A pessoa não recebe o dom de evangelizar para evangelizar ela própria. O outro não recebe o dom de ser mestre para ensinar a ele próprio, né? Assim é a igreja. Os dons são dados à igreja para que haja mútua edificação. Então, isso é uma marca da igreja. Paulo vai trabalhar muito nesse conceito de corpo, quando ele diz: acaso pode dizer a mão para o braço, eu não preciso de você? Ou o pé poderia dizer para a perna, eu não preciso de você? Como é que seria um corpo que tem um pé, mas não tem uma perna? O que esse corpo poderia fazer? Então é assim, essa é uma marca importante da presença do Espírito Santo na igreja. Ele dá dons à igreja a fim de edificá-la. Também ele dá dons à igreja a fim de aperfeiçoá-la para o serviço. Seguindo aqui no mesmo texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versos 8 ao 11. Pelo Espírito, a cada um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Então, a igreja é chamada para servir, e os dons são dados para o serviço, para que esse serviço seja feito de forma adequada. Então, eu queria aqui fazer um pequeno parênteses. É preciso cuidado com a mistificação. Isso é muito importante. O texto fala pelo único Espírito, pelo mesmo Espírito, há um só Espírito de Cristo. E é preciso tomar cuidado com a mistificação. As funções do Espírito Santo estão descritas na Bíblia. Embora possam ir, às vezes, além disso, jamais elas irão contra a Bíblia. Então, é muito importante saber que hoje muitas pessoas, em nome de falarem pelo Espírito Santo, estão fazendo coisas contrárias à Bíblia. Jesus disse: aqueles que creem, em meu nome farão coisas ainda maiores do que essa, pelo Espírito Santo. Fazer a coisa maior do que essa não é fazer uma coisa diferente, contrária ao que ele fez. João, quando ele termina o seu evangelho, ele diz que poderiam ter sido escritos muitos livros, a terra inteira não poderia dar conta do número de livros que seriam escritos se eles fossem escrever sobre tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou. Aprova o Espírito Santo, pela sua providência, que os livros que nós temos no Novo Testamento fossem suficientes para nos falar do que ele fez. Falam de tudo? Não falam de tudo. O próprio João diz isso. Se fosse escrever tudo que ele fez, teríamos muitos livros. Mas o Espírito Santo não vai nunca levar nenhum cristão a fazer uma coisa contrária ao Evangelho. Paulo, quando escreve aos Gálatas, Gálatas 1:8, ele diz: ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos apareça e vos anuncie um outro evangelho que seja anátema, ou seja, que seja maldito. O que ele está dizendo? Eu sou apóstolo de Cristo. Ele começa a carta aos Gálatas dizendo isso: eu sou apóstolo de Cristo. Mas o meu apostolado, ele está abaixo do evangelho. Então, ainda que, e mesmo os anjos, eles estão sob a autoridade do evangelho. Ninguém, nenhum ser, nem da terra, nem do céu, pode aparecer e anunciar um outro evangelho. Então é muito importante a gente saber. Para ter um correto discernimento do Espírito Santo, é preciso conhecer a Bíblia. Não existe uma pessoa que se diga: eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho dons e Deus fala comigo, se a pessoa não conhece a Bíblia. Porque não pode haver contradição entre o Espírito Santo e a Bíblia, entre uma pretensa, dita manifestação do Espírito Santo e a Bíblia, só a título de curiosidade.
Ainda o autor da lição fala sobre o amor como uma marca da igreja. Eu, pastor Vinícius, discordo da colocação do autor da lição quando ele diz que não há igreja sem o amor. A igreja, como nós vimos, ela é eleita por Deus, né, e pertence a Ele. Nós poderíamos dizer, eu acharia mais adequado, dizendo que não há manifestação da igreja sem o amor. João, capítulo 13, versos 34 e 35, diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Portanto, é importante ver o verbo, né? O amor não vai ser determinante para que haja igreja. Determinante para que haja igreja não depende da igreja, né? Nem do amor, no que ela possa fazer. Depende da eleição de Deus. Né? Mas que se manifeste que nós somos igreja, para que o mundo veja que nós somos igreja, aí sim é necessário o amor. Uma coisa importante que eu queria falar com amor é que a gente nunca deve pensar ele desconectado de outros atributos de Deus. Por exemplo, quando Deus ama todo mundo, né? Mas para que o homem possa ser um objeto pleno desse amor dele, é necessário que ele seja justificado. Não é isso que nós lemos na Bíblia? Então ele nos justifica, né? Pega aquela cédula do pecado, paga ela em Cristo, para que nós possamos ser diante dele justificados, para que possamos ser alvo pleno do seu amor. Então, na vida cristã é assim também. Às vezes nós cristãos, da nossa praxis diária, não fazemos as coisas assim. A gente acha que amar é não confrontar a pessoa, não dizer quando ela está errada. Mas veja, em Gálatas, capítulo 2, versos 11 e 14, depois eu recomendo aos irmãos que leiam esse trecho, ela fala de um ocorrido muito interessante. Paulo estava em Antioquia, encontra-se com Pedro, é uma fase de transição do cristianismo, que ele começa a sair de Jerusalém e começa a se espalhar pelos gentios. Pedro, então, estava lá, estava entre os gentios, aí começam a chegar outros judeus e ele começa a se apartar, se afastar dos judeus. Paulo, quando vê isso, chama ele e diz: olha, se você que é judeu não vive como judeu, por que você quer agora que os gentios, que não são judeus, vivam como judeus? Então, e diz o texto que Paulo fez isso na frente de todos. Hoje em dia, na nossa cultura cristã, qualquer um de nós dizia que Paulo era um homem sem amor, não é verdade? Todo mundo diria isso. Se a gente visse um líder fazendo isso, a gente diria que ele não tem amor. Mas é porque a nossa ideia de amor, às vezes, é uma ideia muito pietista. O amor está ligado ao amor, como diz o texto, o amor à verdade. Paulo diz em Gálatas que ele faz isso por amor à verdade do Evangelho. Então é importante, só um parênteses que eu queria fazer. Outra marca distintiva é o serviço. A igreja ela é serva, ela não é senhora. O exemplo do serviço nos foi dado pelo próprio cabeça da igreja, que é Cristo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, Cristo veio para servir, nós também somos enviados para servir. Cuidado com esse bicho aí que andam falando que a igreja é, que diz que ele é eu te coloquei por cabeça e não por cauda, é um bicho esquisito que andam dizendo que existe aí, que só tem cabeça, que não tem cauda. Isso não existe, essa igreja não existe. Essa igreja ela pode existir como fenômeno religioso, no meio dessas novas igrejas aí, que diz que você vai conquistar tudo, que você não vai ficar doente, que você vai declarar, tudo de bom vai te acontecer, mas essa igreja não é bíblica. Lamento informar isso a você. Por terceiro lugar, então, fala sobre a igreja e sua missão. Então, eu gostaria de destacar algumas coisas. Qual a finalidade da igreja? A finalidade da igreja é glorificar a Deus. A sua missão é levar o evangelho integralmente a todos os povos, conforme Atos 1:8. O anúncio das virtudes de Deus foi confiado a ela. Nós já lemos lá em 1 Pedro 2:9, no início da lição. As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A ela, a igreja, foi confiado o depósito da fé, conforme está escrito em 2 Timóteo 1, 13 e 14. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim,
quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. É a igreja que, na palavra escrita e falada e na vida e conduta de seus membros, confronta o homem com Jesus Cristo, segundo Barclay. E nós, como igreja, somos a carta de Cristo, escrita pelo Espírito Santo no coração das pessoas. Concluindo, embora a igreja tenha recebido o depósito da fé, é imprescindível compreender que a igreja ela está contida no reino de Deus. Mas o contrário não é verdadeiro. Deus permanece ao mesmo tempo dentro e fora da igreja. Assim, se a igreja se afastar dos caminhos do Senhor, Deus, assim como no Antigo Testamento, levantará profetas que tanto poderão estar dentro quanto fora dos muros da igreja. Não foi assim no Antigo Testamento? Deus deu a lei, deu os sacerdotes, deu tudo para que o povo mandasse. Deu reis, pediram rei, Deus deu rei. Mesmo assim, o rei se corrompeu, os sacerdotes se corromperam, a lei de Deus foi esquecida e se introduziu o paganismo no culto. O que Deus fez? Levantou profetas. Na dispensação atual da igreja, isso também é um fato. Podemos pensar na reforma protestante como um movimento profético. Pessoas que surgiram dentro da igreja para dizer, olha, não é que tudo está ruim, mas tem coisas que estão ruins e precisam ser consertadas. Isso é um movimento profético. E o princípio protestante, que diz que uma igreja reformada deve estar sempre se reformando, ele assume isso como princípio, ou seja, que o fato de nós sermos evangélicos não quer dizer que nós somos o último pacote da bolacha. Uma bolacha do pacote, perdão. Nós também podemos errar, nós também podemos nos afastar. E pode ser que Deus também levante pessoas para falar que nós estamos errados. Então é muito importante, concluindo, saber disso, que a igreja está contida no reino, mas a igreja ela não contém o reino. O reino de Deus é maior do que a igreja. Então, ponto para discussão, a seguinte pergunta: como entender esta afirmação diante de tantas denominações existentes? Vou voltar, perdi. Como vimos nesse estudo, a Igreja de Cristo é una. Como entender esta afirmação diante de tantas denominações existentes hoje em nosso país e no mundo? Então, eu proponho aquilo que já falamos na lição, não confundir unidade com uniformidade. Na nossa igreja temos um núcleo familiar onde tem católicos, pessoas de diversas confissões cristãs, e nós oramos uns pelos outros. Temos verdadeira comunhão cristã. Então, para ter comunhão cristã e até unidade de propósito, de pensamento, não é necessário que essa unidade se transforme em uma unidade visível. Certo? A minha opinião, vocês vão trabalhar isso no grupo. Em segundo lugar, o ecumenismo é uma tentativa válida para aperfeiçoar a unidade da igreja ou não? Mas, pelo que eu acabei de falar, ficou claro a minha opinião de que não. O verdadeiro ecumenismo, para mim, se dá no nível devocional e não no nível institucional. Mas isso valeria uma outra lição sobre o conceito de igreja, a diferença entre o conceito de igreja católico e o protestante. Mas, enfim, é isso. Então, espero que essa lição tenha sido bastante elucidativa. O tema da igreja é um tema fascinante. Todo o segundo milênio do cristianismo, os grandes concílios, as grandes divisões, as grandes discussões teológicas giraram em torno da igreja. O Concílio Vaticano II, em 1962 a 65, foi um concílio sobre o que é a igreja, qual é o papel da igreja. E é o que nós temos de... É um assunto muito, muito, muito atual. E eu espero poder ter contribuído um pouquinho para esse tema. Que Deus nos abençoe. Amém.